quando eu sigo, né, por exemplo, Buda, que seguiu um caminho difícil, né, ou seja, ele não seguiu um caminho fácil, mas eu sigo Buda achando que para mim o caminho vai ser fácil, eu estou dizendo que eu sou melhor do que Buda. Né? Ou seja, eu estou dizendo que eu tenho algum privilégio além, né, que ele não teve. Porque, né, ou Buda, ou Jesus, ou Maomé, ou Moisés, ou qualquer outra figura. Essa hipervalorização da experiência particular e pessoal em detrimento à sabedoria, que é o estado em que nós estamos hoje em dia. Hoje em dia, o que é uma pessoa espiritualizada? Uma pessoa que tem uma vibe espiritual. Né? E o que é uma pessoa que segue uma tradição? Uma pessoa alienada. Né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa exatamente sobre isso. Né? Essa pessoa estava defendendo, né, a crença mais popular que existe hoje em dia, que é o universalismo. Né? É essa coisa de misturar tudo. Né? Então eu misturo tudo, eu boto tudo, né, num panelão e eu vou pegar um pouquinho de cada coisa. Né? E tal, que eu sou universalista. Né? E aí eu falei para a pessoa, mas eu não sou universalista, né, porque eu prefiro estar dentro de uma tradição. Não, mas isso é ruim. Isso enquadra as pessoas. Isso... Então é interessante, os universalistas acreditam que tudo é bom, menos o que não é universalista. Né? Então, acaba se criando um fundamentalismo universalista. Olha que interessante. Né? Porque... cada vez mais. Né? Porque... E ainda, claro, você segue uma tradição? Que coisa estranha. Que coisa mais engessada, que coisa mais, né, petrificada, que coisa mais formatada, né? Ou seja, que coisa ruim, né? Então, então não há universalismo, na verdade. O universalismo o universalismo ele tem a figura do mal, que é exatamente aquilo que ele combate, que é exatamente a ideia de você se focar numa coisa só. E é interessante porque o universalismo se utiliza de figuras e se utiliza de seres que não eram universalistas. Os universalistas adoram Jesus, mas Jesus não era universalista. Jesus era judeu. Né? Eles se utilizam de Moisés não era universalista. Se utilizam de Buda, que não era universalista. Né? Se utiliza de Lao Tse, que não era universalista. Se utiliza de São Francisco de Assis, que não era universalista. Ou seja, nenhum universalista cultua um universalista. Né? Ou seja, eles só buscam referências de sentido em quem não é universalista, em quem já foi especificamente de uma tradição, né? E que seguia objetivamente uma tradição. E seguia uma linha de pensamento. Não, né? Busca superficialmente. Sim, é óbvio. E aí a gente vai entender superficialmente no parágrafo abaixo aqui. Né? Então, os olhos se abrem, mas você se torna como os deuses. Né? Você vai ficar lúcido, mas você vai passar a se confrontar com os deuses. Os deuses não serão mais forças aliadas. Você não terá mais uma relação, né, de obediência a essa divindade. Você vai ter uma relação de disputa com essa divindade, avaliando o kush e o lakush, o maduro e o não maduro. Ou seja, a avaliação do que é maduro e o que é não maduro passa a ser sua, pessoal, particular. Né? Eu olho e eu acho. Né? O achismo se tornou a principal filosofia da contemporaneidade. Eu olho e eu tenho uma opinião. Né? Ou seja, a opinião se tornou o grande elemento validador das coisas, não mais o pensamento, e sim a opinião. O pensamento é uma coisa que se baseia em um elemento externo a mim. Ou seja, para que eu busque um pensamento, eu tenho que buscar um elemento fora de mim. Eu tenho que buscar um pensador, né? E toda a sua linha de pensamento. Mas para que eu busque uma opinião, eu não preciso buscar mais nada, eu não preciso nem ler.
Né? Eu só preciso, né, escolher isso ou aquilo. Né? Então, a partir daí, eu passo a avaliar o que é maduro e não maduro a partir de mim mesmo. Né? Não mais a partir da sabedoria. Não mais a partir de uma tradição. Não mais a partir de um pensamento. Não mais a partir de uma filosofia. Mas sim a partir do meu senso crítico, pessoal, particular, impregnado de meus pontos de aglutinação, impregnado das minhas fobias, dos meus traumas, dos meus medos, das minhas inseguranças, dos meus gostos, né, dos meus vícios e de tudo mais. Né? Isso nos parece muito contemporâneo. Né? A Atá vê que Ilana é fácil de comer. Ou seja, a mulher vê que a árvore é fácil de comer. Né? Aí entra a questão da superficialidade. Ela é fácil. Ou seja, a árvore é uma estrutura. Né? É uma forma de ser. Né? É fácil de comer, sim. Prazeroso aos olhos, gratuito. É isso que está escrito. Esse texto foi escrito na Idade do Bronze. Esse texto tem quase 4.000 anos. Né? Então, o que o erro, o equívoco, nos oferece? Facilidade, prazer e gratuidade. Né? Parece um anúncio de workshop. Né? Ou seja, aprenda fácil, né? Aprenda, né, num ambiente confortável e de graça. Né? Então, confortável rápido. Sim, confortável, a facilidade é o rápido. A facilidade é o rápido. O fácil é o workshop. O que a serpente está oferecendo? Um workshop de final de semana. Né? Ou seja, os 10 passos para você se tornar como os deuses. É isso que ele está oferecendo. Né? Em 10 lições. Com certificado no final. Né? Torne-se também, né? Torne-se também, né, um alahá. Então, seja você também um alahá em um final de semana. Então, a facilidade é essa velocidade, é essa coisa rápida. Né? Então, aprenda rápido. É fácil. Né? Esse negócio de ficar pensando muito não é por aí. Né? Esse negócio de avaliar muito, refletir muito. Por quê? É só fazer isso, fazer aquilo, aperte aquele botão, medite nessas palavras, repita essa frase e está tudo certo. Né? Ou seja, é uma espiritualidade que se dá por facilidade, por discursos fáceis, por literatura fácil, por abordagem fácil, por caminhos fáceis. Ou seja, não há mais a necessidade de você percorrer caminhos difíceis. Né? É interessante porque se faz isso se utilizando desses indivíduos que percorreram caminhos difíceis. Ou seja, se faz isso em nome de sábios que percorreram caminhos difíceis. Né? Mas você não precisa percorrer caminhos difíceis. Você pode atingir isso fácil. Olha, quando eu sigo, né, por exemplo, Buda, que seguiu um caminho difícil, né? Ou seja, ele não seguiu um caminho fácil, mas eu sigo Buda achando que para mim o caminho vai ser fácil, eu estou dizendo que eu sou melhor do que Buda. Né? Ou seja, eu estou dizendo que eu tenho algum privilégio além, né, que ele não teve. Porque, né, ou Buda, ou Jesus, ou Maomé, ou Moisés, ou qualquer outra figura. Né? Ou seja, a única coisa que oferece facilidade no texto bíblico é a serpente. Né? Ou seja, quando Yahweh, a divindade, aparece para Abraão, né, no deserto, né, na fronteira da Suméria, e diz: Abraão, Abraão, saia de tua casa, de tua parentela, e vai para a terra que eu lhe indico. Ele não ofereceu facilidade. A partir do momento que Abraão obedeceu o sagrado, começaram todos os problemas da vida dele. Né? E aí a coisa começou a pegar. Aí o bicho começou a pegar. Né? Porque aí ele começou realmente
a viver uma vida singular, viver uma vida, né, com sentido, mas tendo que passar pelos percalços que isso implica. Né? De você se construir, se sustentar dentro do pensamento, envolve. Né? Você só não vai ter problema se você for superficial, né, e tiver ideias flácidas. Aí você não vai ter problema nenhum, porque você está sempre de acordo com a maioria. Agora, se você está de acordo com a maioria, você não está em nenhum momento da história da humanidade numa posição de singularidade. Em nenhum momento. Porque em nenhum momento, nenhum sábio na história da humanidade, ou nenhum movimento de sabedoria na história da humanidade, foi a opinião da maioria. Então, essa facilidade é isso. O prazeroso significa o quê? Que você não vai ter, né, não vai ter que se quebrar. Exatamente. Você não vai ter que se quebrar. Né? E um caminho espiritual que seja de verdade, ele te quebra. Um caminho espiritual que seja profundo, ele te quebra. Sabe? Se eu entrei no caminho espiritual e eu saí, né, eu saí feliz da vida, sorrindo, né, ou seja, eu fiquei o quê? Fiquei bobo, só isso. Mas se eu sair cheio de questões, espera aí, está tudo errado. Eu tenho que mudar muita coisa na minha forma de pensar. Né? Eu pensava que era por aqui, eu estou vendo que não é bem isso. Eu estou colocando em questões as minhas verdades absolutas. Aí você está num caminho que realmente está te dando alguma coisa. Mas um caminho que você, né, sai otimista, ele só te deixou bobo. Ele só te deixou bobo. Tudo bem que deixar você bobo no momento que você está muito mal pode te ajudar, né? Mas só naquele momento. No outro final de semana você já está quebrado de novo, né? Porque isso não vai durar muito tempo. Yeah.